Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. Hoje, mais uma vez, teremos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. E eu quero, é claro, lembrar você que você pode estar acessando os nossos endereços eletrônicos e acompanhando toda a nossa programação. Acesse www.aravideos.com.br ou bombeiromirim.com.br. Lembrando que em breve os nossos bombeiros mirins estarão de volta com as suas atividades. Com certeza nós do programa Ensinando o Caminho estaremos acompanhando o desenvolvimento do ano de 2016 das nossas crianças do Bombeiro Mirim de Arapongas. E hoje, então, vamos mais uma vez compartilharmos juntos a poderosa palavra de Deus. O texto hoje que nós iremos refletir está no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 23, nós vamos ler o versículo de número 29. Esse versículo nos fala da importância, da força e do poder que há na palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, ó, em nossas mãos. Você com certeza tem aí na sua casa uma Bíblia Sagrada, uma Bíblia que é a palavra de Deus para mim e para você. Então, não procure outros caminhos, procure a Bíblia, leia a Bíblia e tenha certeza de que a palavra aqui escrita é inspirada por Deus, como se o próprio Deus falando conosco. Aqui está todas as orientações que precisamos, tudo aquilo que necessitamos contém na Bíblia. Portanto, mais uma vez, eu convido você a ler a Bíblia todos os dias, refletir naquilo que o Senhor tem nos falado através da sua palavra e colocar em prática os ensinamentos de Deus. Amém? A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 23, no versículo de número 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, é martelo que esmiuça a penha. Amados, olha que versículo tremendo. A Bíblia está nos dizendo que a palavra de Deus é fogo. E não sou eu quem diz. A Bíblia diz o Senhor, diz o próprio Deus que a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como a palavra de Deus opera, como a palavra de Deus age em nós. É muito importante, amados, nós entendermos como a palavra de Deus opera em nossas vidas. E para isso nós vamos acompanhar alguns textos na Bíblia Sagrada. Um deles, se você tem acesso aí à sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 23 e 24. Esse texto nos fala que a Bíblia é como um espelho que revela em nós muitas coisas que estão escondidas. Tiago 1, 23 e 24. A Bíblia diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amados, a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, que todos os ensinamentos contidos na Bíblia, é como um espelho. Aquele que olha para o espelho e se retira, dali a alguns instantes ele não se lembra mais exatamente como era a sua aparência. E aquele, como diz a palavra, que ouve, que lê, mas que não pratica-se, é semelhante a
a esta pessoa que se olha no espelho e logo se esquece. É como aquela pessoa que ouve a palavra, que lê a palavra, mas que não vive a palavra. Rapidamente se esquece dela. Por isso nós precisamos entender que a palavra precisa ser semeada, precisa ser tatuada dentro do nosso coração. Nós não podemos esquecer os ensinamentos de tudo aquilo que estamos aprendendo através da palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas para que você tenha um bom conhecimento, para que você tenha argumentos. Não. A palavra de Deus é para que você viva, para que você pratique a vontade de Deus na sua vida, no seu caminhar. A palavra de Deus, também diz aqui, como nós lemos, é como um martelo que quebra a arrogância. Amados, a palavra de Deus é como um martelo. Às vezes nós estamos cheios de nós mesmos, estamos cheios das nossas próprias decisões, do nosso eu, tudo nós entendemos da forma com que a nossa mente e quem sabe o nosso coração está nos falando. Portanto, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é como um martelo que quebra, que esmiuça, que destrói aquilo que nós estamos fazendo por nós mesmos. E a partir do momento que nós começamos a viver esta palavra, ela nos transforma, ela nos faz novas criaturas verdadeiramente. A palavra também diz aqui no livro de Jeremias, é como fogo. O fogo, ele purifica. O fogo, ele queima, ele tira tudo aquilo que aparentemente aos olhos naturais é o certo. O fogo, ele vem para nos purificar. E a palavra de Deus é como o fogo que queima para trazer a purificação. A palavra de Deus é de grande importância, amados. E agora, amados, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela também é como uma espada que penetra, que alcança o mais profundo do nosso ser. E para isso nós vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 12. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha como opera a palavra de Deus em nós. Ela é viva, ela opera com vida, ela é eficaz, ela traz para nós aquilo que nós precisamos, a eficiência, a sabedoria, a graça na palavra de Deus. Ela é cortante. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ainda continuando o texto, a Bíblia diz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amados, é assim que opera a palavra de Deus em nós. É apenas a palavra de Deus que tem este poder de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, amados, de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É assim que opera em nós a palavra de Deus. E ainda, a palavra de Deus é como um bálsamo que cura. A palavra de Deus, a Bíblia, esta que você tem aí em sua casa, talvez tenha tantas, mas não tem lido. Talvez tenha tantas oportunidades de ir à igreja, de ouvir a ministração da palavra, de ligar o rádio, de ouvir a ministração da palavra, mas muitas vezes tem passado e deixado essas oportunidades para trás. Portanto, nós precisamos entender o poder que há na palavra de Deus, que ela opera sim com muita eficácia em nós, a ponto de nos curar. A palavra de Deus, ela cura. Vamos ver no livro de Salmo, capítulo 107, versículo de número 20, que a palavra de Deus nos cura. A Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era
mortal. A palavra de Deus tem poder para curar, para livrar-nos daquilo que nos é mortal. A palavra de Deus nos traz vida, renovo. A palavra de Deus também é luz para o nosso caminho. Ela opera como luz em nós, revelando as trevas. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 26, no versículo de número 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. É assim que opera a palavra de Deus em nós, para nos abrir os olhos. Você precisa ter os olhos abertos. Você quer ter os olhos abertos? Leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Compreenda. Peça ao Espírito Santo para lhe dar discernimento da palavra de Deus, para que, assim como diz este texto de Atos 26, 18, eu e você possamos verdadeiramente estarmos convertidos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. É este o propósito. É esta a maneira com que a palavra de Deus opera em nós, nos mostrando como um espelho, nos dando a graça de sabermos que a palavra de Deus é como um martelo que quebra, que tira, que lança fora, sabendo que a palavra de Deus tem poder como o fogo que purifica. Sabendo também, amados, que a palavra de Deus é como uma espada que entra, que penetra, que separa, que divide, que dá discernimento dos pensamentos e das intenções do coração. E ainda entendermos que a palavra de Deus é como aquele bálsamo, aquele remédio que cura, que sara. E ainda sabermos que a palavra de Deus é luz que revela as trevas. A luz que revela as trevas, a luz que nos tira das mãos de Satanás e que nos leva ao encontro de Deus. Esta é a maneira com que a palavra de Deus opera em nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aqui contém a vontade de Deus. A voz de Deus está aqui. Não perca a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias, de ler a Bíblia para os seus filhos, de procurar entendimento, de compartilhar com os seus amigos, de tirar as suas dúvidas, de orar sempre antes de ler, pedindo para que Deus revele a você a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus possa falar com você todos os dias, através da sua palavra que é viva, eficaz e nunca volta vazia, através desta palavra que opera em nós de formas tão tremendas e tão maravilhosas. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa lhe conduzir todos os dias à leitura da Bíblia Sagrada, te dando o discernimento necessário para que você possa entender e que Deus possa te dar a graça para que você possa viver aquilo que você tem aprendido. Amém? Fiquem todos com Deus, na paz e na graça de Cristo Jesus. Na próxima semana estaremos de volta com a nossa programação Ensinando o Caminho. É claro, aguardo vocês. Caso você queira rever este programa ou acompanhar outros de nossa programação, acesse Aravídeos ou Bombeiro Mirim. Tchau, tchau. Até mais.